Olá, meu amigo e minha amiga vascaína, tudo bem com você? Espero que sim, eu me chamo Danilo, seja bem-vindo ao canal Sociedade Malta, um canal nordestino para falar sobre o Vasco. E a gente quer trazer no final deste sábado algumas informações importantes envolvendo o futebol e também o Vasco da Gama. Em relação ao futebol, na tarde de hoje, aí, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, acabou decretando aí a suspensão de atividades esportivas até o dia 25 de junho, o que acaba por suspender o Campeonato Carioca, que já havia inclusive foi retomado aí na quinta-feira passada, e jogos já realizados, né? Flamengo e Bangu se enfrentaram, Portuguesa e Boa Vista também, e haveria um calendário de jogos para amanhã entre Madureira e Resende, Vasco e Macaé. Essas partidas estão suspensas no município do Rio, e a FERJ, que é a Federação Estadual do Rio de Janeiro, acabou emitindo um comunicado em seu Twitter agora à noite para falar que realmente aguarda um aval aí da Prefeitura para que os jogos possam ser reiniciados, né? A justificativa da Prefeitura é de que os protocolos sanitários das federações têm que estar bem alinhados e ajustados aos protocolos sanitários municipais, no caso do município do Rio, né? Para que realmente o protocolo seja íntegro e que possa ser executado de forma integral e uniforme, né? Causa na gente aqui do canal uma sensação estranha, né? Porque várias reuniões, vários arbitrais foram realizados aí nas últimas semanas para tratar desse protocolo jogo seguro, e não é possível que o protocolo da federação não tenha sido alinhado ao protocolo da Prefeitura, que já dava indícios de que realmente liberaria o campeonato. A nosso ver, que tem tudo muito a ver com a posição do Fluminense e do Botafogo, que acabam por se colocar numa situação em que não vão entrar em campo no mês de junho. A pretensão destes clubes é entrar em campo a partir do mês de julho, tendo aí um tempo de recuperação dos atletas, de preparo físico e também de mais testes aí em relação ao Covid-19. Esse pedido dos dois clubes não foi atendido pela federação e nem pela prefeitura, e os dois clubes ameaçam entrar na justiça aí, caso a tabela realmente siga com seus calendários para o mês atual. Essa é a minha posição em relação ao canal. Acho que tem muito mais a ver com isso do que com o próprio protocolo, porque esses protocolos foram discutidos ao longo das semanas, e acho que esse imbróglio jurídico acabou sendo aí uma pauta em que a FERJ e a prefeitura decidiram por suspender até que possa ser executado o campeonato realmente com todos os jogos sendo realizados. Inclusive um terceiro ente aí entrou na situação, que foi a Globo, que ameaçou não fazer os repasses de direito de transmissão por conta dessa situação de não ter a rodada completa. A gente trouxe até essa informação aqui no canal em vídeos passados, onde a gente colocou a nossa posição a respeito disso. Então tem tudo muito a ver com essa situação, acredito que não tenha nada a ver com o protocolo, até porque isso já vem sendo discutido ao longo das últimas semanas. Partindo aqui para as notícias que envolvem o Vasco da Gama, nos últimos dias aí, principalmente hoje, a informação envolvendo a política do clube é que Jorge Salgado pinta realmente aí como um possível candidato à presidência do Vasco, através da chapa Mais Vasco, que é uma chapa que é composta ali pelo Vitor Roma, Jorge Salgado e Adriano Mendes. Esses dois, Vitor Roma e Adriano Mendes, já fizeram parte de gestões do clube, né? Inclusive na última aí do seu Alexandre Campelo, e realmente o Jorge Salgado pinta aí como uma possibilidade. O candidato ainda não deu seu veredito, confirmando realmente que é o presidente da chapa, mas há indícios aí, dado aí pelo Papo na Colina, de que realmente é muito forte a possibilidade do Jorge Salgado ser o candidato presidenciável desta chapa, né? Entre os beneméritos e conselheiros, entre os entes políticos do Vasco, esse personagem ele tem forte apelo, é bem-vindo aí nos bastidores do clube, tem um bom trânsito entre os conselheiros e beneméritos, e há quem diga que realmente é um candidato muito forte para essas eleições de 2020. As eleições de 2020 que já contam aí com praticamente 7 candidatos na nossa contagem, né? São eles: Levenciano, Júlio Brandt, Luiz Manuel Fernandes, Nelson Medrado, Fred Lopes, Ariston, possivelmente o Campelo, que deve estar se colocando aí também na condição de candidato,
E por último agora, o senhor Jorge Salgado, né, que deve entrar aí como candidato a presidente da chapa Mais Vasco, né? Essa questão da política do Vasco, para vocês terem uma ideia, é uma questão que já roda durante anos dentro do mesmo processo, dentro do mesmo fluxograma, né? Pessoas que estão lá dentro do clube há anos acabam dissolvendo chapas, montando chapas. O próprio Campelo, quando teve aí uma debandada das pastas do clube, acabou informando que aquilo ali já era uma jogada política. A princípio eu fiquei com uma sensação de que realmente poderia ser uma desculpa, né, desta atual diretoria por conta da incompetência, mas ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, quando o processo eleitoral começa a se aproximar mais um pouco de novembro, a gente consegue perceber alguns movimentos que de fato dão ênfase aí ao que foi dito pelo Campelo, algumas chapas montadas através de personagens que estavam nas pastas do Campelo. A gente entende que realmente isso pode ocorrer, de um candidato acabar perdendo algumas peças, né, durante a sua gestão, por divergências. Ocorre, isso realmente sempre ocorreu, ocorre fora do clube, ocorre dentro do clube, mas já há de fato um movimento realmente que fala sobre essa questão de um posicionamento para montagem de chapas, né, para montagem de ideologias políticas. O clube poderia ganhar com isso, né? Na verdade são 8 aí candidatos, possíveis candidatos que estão concorrendo ao pleito. O detalhe é que eles acabam se dividindo, né? E essas votações podem aí, o número de candidatos pode aí, ao mesmo tempo que pode ajudar o clube, pode atrapalhar, porque vai dividir os votos, principalmente se essas eleições não forem eleições diretas, se forem eleições ali via conselho, né? Em se tratando disso, a nossa opinião sobre essa questão das eleições via conselho, acho que tem que acabar. O que a gente vê aí nas eleições do Vasco são eleições de personagens, né? A gente vê aí o personagem tal vai se candidatar, o personagem Y já é candidato, o personagem X também, mas o que a gente não vê desses candidatos são projetos, que é o que o clube precisa. O clube precisa de projetos viáveis, sustentáveis, que possam tirar o Vasco dessa situação trágica que o clube se instalou, né? Que o clube acabou sendo vítima, e está aí há anos que não consegue planejar um time de futebol, que não consegue planejar avanços no mercado, que não consegue melhorar a precificação da sua marca, que não consegue vender bem suas joias e que não tem paz política, né? Acho que o melhor dos mundos seria a gente ter realmente projetos que fossem discutidos. Acho até que é uma situação que deve ser colocada aí futuramente no clube, que candidatos que concorram à presidência do Vasco tenham que primeiro apresentar seus projetos, que passe por uma viabilidade entre os poderes do clube para saber se realmente aquele projeto tem condições de ser tocado. Por que não pensar nisso, né? Porque quando você se coloca como presidente, como candidato a presidente, se você não tem um projeto sustentável, que seja possível financiar, que tenha realmente investidores, a gente passa pelo que vem passando com a atual diretoria. Pegou a presidência do clube, não tinha planos sustentáveis para o clube, ou não conseguiu colocar os planos em prática, e a gente vive aí essa situação de salários atrasados, de patrocínio abaixo do nosso potencial, de não ter recursos, né? De ter dificuldade em tudo que é apelo, inclusive internamente com alianças políticas. Então a gente pede aí que realmente as eleições sejam diretas, que a reforma do estatuto seja feita e que para as eleições futuras os candidatos tenham que apresentar os projetos para se tornar candidatos de fato às eleições do Vasco da Gama. Outra situação que a gente quer colocar aqui tem relação com essa questão da lista de sócios. A lista de sócios aí que foi entregue pelo senhor Campelo, faltando informações, faltando CPF, comprovantes de pagamentos para saber se os sócios estavam aptos. O senhor Mussa, presidente aí da Assembleia Geral e também componente aí da Junta Deliberativa, acabou informando hoje que sai a convocação para essa reunião de segunda-feira, uma reunião que vai acontecer agora dia 22, aonde o Campelo foi notificado aí e ordenado que apresente esses documentos para que realmente a lista seja analisada
e que a junta deliberativa possa dar o parecer favorável ou não para a convocação das eleições, né? Essa lista foi entregue pelo Campeiro, a meu ver, de forma proposital, com pendências de informações. Não é normal, a lista deveria ter sido entregue quarta-feira, já com todas as informações, e foi entregue na quinta, faltando documentos, faltando informações, e isso só pode ser realmente proposital, né? Porque se você demorou para juntar as informações e não juntou, o correto era você pedir mais um prazo para que tudo fosse enviado como forma de realmente ser avaliado como tem que ser, né? E por último, pessoal, a gente queria falar aqui sobre essa questão da partida envolvendo o Vasco e Macaé. O Ramon Menezes faria sua estreia, né, na partida como técnico de futebol do Vasco da Gama. Inclusive, o Ramon Menezes foi efetivado obedecendo uma questão política interna do clube. O vice-presidente de futebol, José Luiz Moreira, através de uma conversa que teve com Jorge Salgado, que é um candidato, possível candidato na chapa Mais Vasco, acabaram chegando em um consenso de que realmente o Ramon Menezes seria o melhor nome para o Vasco da Gama, para você ver como o Jorge Salgado tem influência, né? É amigo pessoal aí do vice-presidente de futebol, e o Ramon Menezes deveria fazer sua estreia neste domingo contra o Macaé. Ele que promoveu uma mudança aí, né? Colocou o Felipe Bastos no meio-campo no lugar do Raul, que ainda não evoluiu fisicamente para ser titular dessa partida, né? Ora, vejam, o Raul, que fisicamente sobrava no passado, está perdendo a vaga aí para o Felipe Bastos. Enfim, né? É uma das mudanças feitas pelo Ramon, que já tinha feito outras, né? Promoveu o Graça para o lugar do Erle e também iria testar o Bruno César ali na meiuca, né? Então, pessoal, essas são as informações que a gente queria trazer para vocês aqui com a nossa opinião. Que vocês possam deixar o like aí, se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificações, ok? Obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até mais.